Fala rapaziada, como é que vocês estão? Me chamo Vinícius Sartori, sou designer gráfico e artista digital. Bom, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre tendências do design, né? E a nossa atual tendência, né, em 2024 ela vai acabar. E a nova tendência, né, que está por vir, ela está um pouquinho mais perto do que vocês imaginam. Então fica aí que depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre neobrutalismo. A cada década que se passa, surge uma nova tendência no design, né? E isso faz parte da nossa vida, né? Há muitos e muitos e muitos anos, especificamente nos anos 80, que foi onde deu start inicial para tudo isso, tá? Eu vou falar de uma maneira bem rápida e resumida sobre as 4 tendências que já passaram por nós. Bom, dos anos 80 aos anos 90, né, nós tivemos o Memphis Design. Eu diria que essa é uma das tendências mais revisitadas por nós a cada dia que passa. Isso porque essa tendência faz parte da nossa querida cultura pop e, enfim, e são todos esses estilos, né, que vocês já estão cansados de ver em filmes e em séries, né? Então, por exemplo, como Stranger Things, De Volta para o Futuro, enfim, né, todos esses filmes que, na sua maioria, revisitam os anos 80, né, e revisitam essa moda, né, esse estilo meio retrô, né? Então esse seria o Memphis Design. Dos anos 90 a 2000, tá? Nós temos a tendência Y2K. Eu sei, o nome é bem esquisito e até hoje eu tô tentando entender desse nome, mas enfim, onde basicamente pegamos um pouco do estilo, né, dos anos 80, né, do Memphis Design, e deixamos um pouco mais descolado, bem num estilo um pouco hip hop, sabe? Então, as séries da Disney, né, por exemplo, dos anos 2000, eram assim 150% Y2K, né? Então você pega, por exemplo, Hannah Montana, High School Musical, enfim, Os Feiticeiros de Waverly Place, enfim, todos os estilos de roupa, né? Você pode ver que era tudo muito colorido, era tudo muito querendo ser descolado, querendo ser legal, sabe? Enfim, para te dar aquele brilho nos olhos, né? Então é como se pegasse um pouco dos anos 80 e deixasse um pouquinho mais melhorado, enfim, né? Bom, dos anos 2000 a 2010, nós temos o famoso Frutiger Aero, tá? E eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem ele, mas não conhecem o nome, né? Não reconhecem pelo nome. Eu poderia só passar as imagens aqui, né, e ficar quieto, porque as imagens elas são bem autoexplicativas, até porque eu acredito que a maioria de vocês que estejam assistindo já conhecem o Frutiger Aero, tá? Mas o Frutiger Aero é basicamente a época onde tudo tentava ser o mais futurista possível, tá? Só que de uma maneira otimista, tá? Então o design, né, Frutiger Aero, ele era tudo muito branco, então jogava, e daí em contrapartida com esse branco, jogava um pouquinho de verde e azul, né, para remeter aos tons da natureza, né? E tudo isso tinha ali, né, justamente o intuito para mesclar como se fosse uma civilização futurista, só que orgânica, né? E eu falando assim, eu sei que talvez você possa falar, cara, mas do que ele tá falando, né? Mas as referências mais famosas do Frutiger Aero são justamente o famoso Nintendo Wii, o Xbox 360, o PlayStation 3, o Samsung Galaxy, né? Um dos primeiros Galaxy lá que começaram a ser lançado, o iPhone 4. Então, todo esse tipo de layout que eu tenho certeza absoluta que vocês já viram, pois eu também vi, né? O Frutiger Aero, ele foi a minha infância inteira, né? Porque eu nasci em 2001 e ele durou até 2010, então foi basicamente a minha infância inteira. E esses dias no Instagram, né? Eu até postei uma foto, eu fui jogar um Nintendo Wii, né? Na casa de uns amigos, e eu até postei uma foto, né? Eu falei assim, cara, que nostalgia, né, ver esse controle. E lá no dia, né, quando a gente tava jogando, a gente olhou o layout do Nintendo Wii, né, vou estar passando ele aí na tela, e a gente até comentou, né, a gente falou, pô, que nostalgia, cara, é tudo meio futurista, é meio estranho, e eu nem sabia, né, na época eu ainda nem sabia que o nome disso era Frutiger Aero. Então essa é a tendência de 2000 a 2010. E aí finalmente, né, nós chegamos na
tendência, na nossa tendência atual, né? Que é o minimalismo moderno. Então, basicamente, é tudo o que a gente já conhece hoje em dia, né? Os layouts de site, as marcas, os logotipos, enfim, é tudo do jeito que a gente conhece atualmente, tá? Então, o minimalismo moderno, né? É basicamente, eu vou estar passando aqui na tela uma tabela de evolução de algumas marcas para vocês. E a ideia é sair ali do Frutiger Aero, né? Que era tudo meio futurista, tinha um pouco como se tivesse umas bolhas em volta, né? Como se tivesse uma luz e uma sombra ali no logotipo. E a gente vem pro minimalismo, né? Que é tudo chapado, talvez às vezes só uma letra, né? Não tem nem muita cor. Então, esse aqui é a nossa tendência atual. Mas e aí? Agora você deve estar me perguntando, tá, beleza, então a gente já passou por todas as tendências, né, desde os anos 80 até agora, e qual que é a próxima tendência, né, para daqui 10 anos? Bom, eu lhes apresento o neobrutalismo. Mas vamos por partes, tá? Eu vou explicando agora aos pouquinhos, porque essa parte aqui pode ser um pouquinho complexa, então vamos lá. O neobrutalismo, ele é nada mais nada menos do que como se fosse o filho do minimalismo moderno, só que um pouco bagunçado, um pouquinho mais desorganizado, um pouquinho mais agressivo. Porque assim, enquanto no minimalismo, né, a gente tenta deixar tudo mais organizado possível, né, tudo mais homogêneo o possível, no neobrutalismo é totalmente ao contrário. Então, por exemplo, vamos lá. No minimalismo, se a gente vai estar construindo aqui um layout, né, para fazer um site, e nesse layout a gente usa composições, formas circulares, provavelmente a tendência é que a gente use essas formas circulares até o final do projeto, né? Englobando todo esse site, né? Todo esse layout. Então tá aí a forma organizada, né? De um jeito homogêneo para tudo aquilo ali ficar encaixado perfeitamente, tá? No neobrutalismo isso não acontece. Então, por exemplo, às vezes um layout ali de site, você vai reparar que existe ali, às vezes na mesma página, né, na mesma blocagem, existe 3 a 4 formas diferentes que não se encaixam, né? Então, por exemplo, às vezes tem um círculo, um quadrado, o triângulo e uma forma de estrela, por exemplo. Aquilo ali ela é uma bagunça visual tremenda, né? Uma desorganização tremenda. Só que esse é o estilo do neobrutalismo. E lembra da psicologia, regra e combinações de cores, né? Então, aqui no neobrutalismo elas não existem, tá? Então pode esquecer esse negócio de cores opostas, cores análogas, estilo tetrádico de cores. Cara, aqui não existe, tá? No neobrutalismo, as combinações de cores, elas são as mais bagunçadas e as mais sem sentidos possíveis, mas tudo dentro de um tom pastel. Dificilmente você vai ver algo sendo um pouco, por exemplo, vibrante demais, um pouco neon demais. Tudo fica um pouquinho ali dentro daquele tom pastel, pelo menos nos estudos que eu fiz, tá? Se isso vai mudar ou não mais pra frente, aí já é outra coisa, né? Nos estudos que eu fiz, tudo fica um pouquinho dentro dos tons pastéis. As sombras, né, por exemplo, elas são muito duras e marcadas, né? Enquanto no minimalismo a gente tenta deixar tudo mais suave, aqui a gente deixa tudo muito mais agressivo, tá? Mas eu acredito que esse seja o charme do neobrutalismo. Porque assim, eu fiquei pesquisando praticamente acho que uma semaninha sobre o assunto, né? Eu pesquisei bastante, vi vários vídeos, mais vídeos gringos do que BRs, inclusive eu acho que talvez esse aqui seja um dos ou tipo, talvez, sei lá, top 5 vídeos BR falando sobre neobrutalismo, pelo menos no design, né? Eu achei BRs falando do neobrutalismo na arquitetura, mas não no design, e eu achei isso muito em vídeo gringo, né? Então eu tive que ir bastante para esse lado, né? E eu acabei estudando bastante sobre isso. Como eu falei, né? A gente no design, a gente está acostumado tudo com muita, pelo menos, né, nessa nossa tendência atual, né? A gente está acostumado tudo ser muito homogêneo. Mas vamos lá, né? De onde que surgiu isso, né? De onde surgiu o neobrutalismo? Porque assim, se formos parar para pensar, né? Neo significa novo. E tudo que é novo, né? Tudo que é para ser novo tem que ter algo antigo, né? Tem que ter algo por trás antes do novo.
Então, o brutalismo, né, é um movimento que surge na arquitetura, tá? Nos anos de 1950 a 60, tá? Na pós-guerra. Então, eles tiveram a ideia, né, de mostrar como, vamos dizer assim, como era a realidade dos materiais, né? Então, por exemplo, as formas, né, dos prédios e dos materiais, era tudo muito quadrado, né? Era tudo muito bruto, tá aí o nome, né? Brutalismo. E era tudo muito cinza, porque eles acreditavam que talvez seria mais legal se eles mostrassem a realidade, né? Talvez por conta da guerra, né? Que tinha acabado de ter ali, né? Após guerra na Europa. E guerra, querendo ou não, é uma realidade assim horrível, né? Você, infelizmente, quem tá na guerra às vezes acaba tendo que enfrentar uma outra realidade. Então acho que eles não queriam também, até talvez, né, vamos dizer assim, pelo luto, eles não queriam deixar tudo colorido, né? Então eles queriam deixar cinza e mostrar a forma bruta dos materiais, né, da construção. Então por isso que era tudo cinza, né? A cor do concreto mesmo. O material era um material usado, né? A textura do material era um material usado para fazer a parede ou o prédio, enfim, a arquitetura ali que eles estavam tentando construir. Le Corbusier was explaining the use of concrete in his buildings, and he used the word raw concrete, béton brut. It was then reappropriated by a journalist called Rainer Banham, and he coined the phrase the new brutalist. What makes a brutalist building work? If you say to somebody, well, we're just going to use concrete, that's it, it sounds dreadful, dull, ugly, but they're not. What makes them work? It's a sense of place. It's a sense of the drama of the space that they surround. My interest in brutalism really took off when I moved to East London in about '99. It was almost like they were like spaceship-like within their environment. I once likened the brutalist buildings to playground bullies in their sense of place and their sense of commanding an environment. One of the reasons for the book was that we wanted to look beyond just concrete and look at sort of buildings of mass, of strong silhouettes and strong presence. The whole project that I started was launched on social media in 2014 via a Twitter feed. I was surprised how many people out there had the same taste. It is sculpture. It's gone beyond being just functional. It's this beautiful sculpture that mirrors its environment. Mas aí você deve estar me perguntando, né? Pô, e agora? A gente passou anos e anos estudando e evoluindo, né? Aprendendo psicologia das cores, aprendendo sobre formas e aprendendo tudo aquilo que até então a gente considerava certo para simplesmente tudo ser jogado no lixo, né? Para tudo ir em vão. Sinceramente eu não sei, tá? Responder essa pergunta. Eu acho que o futuro do brutalismo, né? Do neobrutalismo, perdão, ele é muito incerto, tá? E eu acredito que talvez essa tendência, né, que a gente esteja vivendo, né, do minimalismo moderno, talvez seja a primeira década, né, a primeira tendência, perdão, que dure mais de uma década, né? Então, assim, se isso não acontecer, né, e vamos supor que em 2024 o ano vire e tudo comece a mudar para o neobrutalismo, cara, também tá tudo bem. A gente, né, já se adaptou 4 vezes a uma nova tendência. E isso, né, essa evolução, ela faz parte do ser humano, né? Se você for pegar todo o contexto histórico, né, toda a timeline aí de nós, seres humanos, você vai ver que a gente já evoluiu várias e várias e várias vezes. Então eu acredito que, por mais que assustador pareça ser essa nova tendência, né, pelo menos para nós que estuda design, né, para nós que estudamos toda essa tendência atual, né, todas essas formas atuais, parece um pouco assustador, mas a gente é ser humano, a gente já está acostumado a evoluir. Isso faz parte, biologicamente falando, né? Isso já faz parte da gente. Bom, e assim, antes de finalizar o vídeo, né? Isso aqui não tá nem no roteiro, tá? Isso aqui que eu vou falar é algo que tá vindo agora de improviso. E depois que eu estudei, né? Depois que eu escrevi o roteiro, depois que, enfim, eu já tinha feito basicamente tudo em relação a esse vídeo, eu comecei a pensar e refletir um pouquinho, né, sobre tudo isso, né, e sobre cada tema de cada tendência, né, e se a gente for parar para pegar aí, né, as tendências e o contexto de cada uma, vamos voltar aqui pro Frutiger Aero, né, que eu acho que, enfim, é uma das que eu mais gosto e eu acho que mais tem significado. O significado do Frutiger Aero era justamente essa... Puta, calma, pera aí, eu vou ter que achar a palavra certa, calma aí.
era essa expectativa, né, de como seria, essa curiosidade de como seria o futuro, né? Então eles estavam tentando prever como seria o futuro, então não é à toa que o design, né, deles é totalmente futurista. Porém, eu acho que eles estavam até, né, eu falei isso lá no vídeo, escrevi isso no roteiro, eu acho que eles estavam até sendo otimistas demais em deixar tudo muito orgânico, deixar tudo muito verde, muito natural, né? E eu acho que esse era o tema, né, do Frutiger Aero. E assim como o tema lá do Y2K era ser descolado, enfim, eu acho que o tema do neobrutalismo ele é justamente inclusão, né? Eu acho que o tema é justamente inclusão, porque a gente vive hoje em dia, né, numa sociedade, enfim, numa década, vamos dizer assim. Na verdade, nem uma década, né? Porque isso começou a ser introduzido muito depois de 10 anos, acho que até muito tempo, mas enfim, de inclusão, né? Inclusões sociais, a gente vê isso falando em todos os lugares. E eu acho que o neobrutalismo, por que da palavra inclusão, né? Porque basicamente, se você for analisar o estilo dele, a forma, isso aqui eu vi, essa parte que eu vou falar, eu vi um gringo falando, e aí depois eu comecei a refletir em cima disso. O design do neobrutalismo, né, ele é muito amador, né, porque você não precisa saber, por exemplo, você abre aqui o Photoshop, para você fazer algo neobrutalista, você não precisa de saber as técnicas avançadas do Photoshop. Cara, você pega qualquer forma, você pega qualquer cor, você não precisa saber aplicar efeito, né, então é muito tranquilo, qualquer um pode fazer. E eu acho que esse tipo de inclusão é que eles querem trazer, né, porque hoje em dia, né, a gente, por exemplo, acho que mais depois da pandemia para cá, né, 2020 para cá, começou a ser usado muito Canva, né, muito programa para facilitar qualquer pessoa que seja de outra profissão ou seja de outra área poder ser um designer, né, vamos dizer assim, né, um designer, porque a pessoa não vai precisar contratar, não vai precisar pagar alguém para fazer as artes dela, ela mesma pode fazer, né? Então assim, eu acho que é esse tema de inclusão que talvez eles querem trazer nessa nova tendência. Se vai dar certo ou não, eu já não sei. Acho que esse é o tema que eles querem trazer no neobrutalismo. Não sei se vocês concordam ou não, enfim, comentem aí, vamos debater um pouquinho, acho que é um assunto legal. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido informativo para vocês. Me contem aí nos comentários também se vocês sabiam ou não sobre neobrutalismo, sobre brutalismo, enfim, contem aqui nos comentários. E é isso, se inscreva no canal, deixa aí o joinha, ajude muito, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que gosta, né, desse tema, né, de design, ou essa curiosidade mesmo. Fala, pô, cara, aquele tema lá do Nintendo Wii que a gente tava discutindo aquele dia, eu descobri que se chama Frutiger Aero, pô, então manda lá para essa pessoa também. E é isso, então muito obrigado por tudo e tamo junto, até a próxima, valeu!